Saudações endocrinológicas, eu sou o Dr. Rômulo Augusto dos Santos, endocrinologista e metabologista, e hoje vou falar para vocês de um assunto bastante polêmico, digamos assim, mas que após o vídeo você não vai ter mais nenhuma dúvida. E aí, pessoal, o que é a tal medicina integrativa? Ela realmente é uma especialidade médica séria? Vamos entender depois da vinheta. Bom, é bastante comum em nossos consultórios clínicos e de diversas especialidades o paciente chegar e dizer que ele já estava acompanhando com um médico integrativo, né? O que isso significa, pessoal? Significa, na verdade, que ele estava acompanhando com um médico que não tem especialidade nenhuma. Eu vou ser bem claro aqui com vocês. A medicina integrativa não é uma especialidade médica. Você não tira título de especialista em medicina integrativa. Você não tem uma matéria na faculdade chamada medicina integrativa especificamente, né? O atendimento de um paciente ele tem que ser integrativo, mas isso é uma obrigação do médico. E não uma especialidade específica que você vai lá e aprende. Não existe residência médica de medicina integrativa, pessoal. Sinto dizer, mas é a verdade. Se o seu médico está dizendo que ele é especialista em medicina integrativa, já desconfie dele, porque provavelmente ele não é especialista em nada, tá? A gente não tem residência, o Conselho Federal de Medicina não tem essa especialidade dentro do seu escopo. Então você vai procurar lá especialidades aprovadas no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. Não existe medicina integrativa, né? Você não presta nenhum concurso para fazer medicina integrativa, você não tira prova de título em medicina integrativa. Então, muitos médicos que se dizem médicos integrativos, na verdade eles estão enganando você que está indo lá. Provavelmente ele faz práticas, como eu já disse para vocês aqui no canal, práticas de charlatanismo. Eu vou deixar até aqui para vocês no card o vídeo sobre 5 maneiras de você suspeitar do charlatanismo na medicina. E o dito médico integrativo, muitas vezes, tem esse tipo de abordagem. Então, o médico integrativo te pede um monte de exame de maneira desnecessária. A pessoa que se diz médico integrativo, ele acaba tendo um monte de tratamento com receitas longas, com diversas fórmulas, tanto de remédio manipulado quanto de remédio não manipulado, prescreve muitas coisas e a maioria das vezes a pessoa ela não tem uma doença específica. Então, o médico dito integrativo, ele muitas vezes não tem especialidade nenhuma. É triste a gente ter que falar isso, muitas vezes a gente acaba comentando isso na internet, ou mesmo no consultório, o paciente fica bravo, fica chateado, algumas pessoas reclamam nos comentários ali no YouTube, mas é a verdade, não existe a medicina integrativa como especialidade. Medicina tem que ser integrativa, porque todo paciente deve ser visto de uma maneira global. Tá? Então não é chegar e simplesmente tratar o pé do paciente ou tratar apenas uma doença específica do paciente. Tem que ser visto como um todo. Então o que nós aprendemos na faculdade é uma abordagem integrativa de uma pessoa que está doente. Né? Tem que tratar ela de uma maneira humanizada, mas pedir os exames corretamente, entrar com tratamentos baseados em evidência científica, não sair por aí se dizendo especialista em algo que não existe. Então, toda prática médica deve ser integrativa, olhar o paciente como um todo. Mas não existe uma especialidade médica chamada medicina integrativa. Sinto muito se você já foi algum profissional que se dizia assim, mas você vai ver que daqui a pouco eu vou citar algumas características desse profissional e você vai entender do que eu estou falando, tá bom? Pessoal, espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos, o nosso canal está crescendo, a gente está ganhando cada vez mais inscritos, a divulgação tem sido feita de uma maneira muito legal, e se você está curtindo, pense em se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar aí com seus amigos e familiares, para que esse conteúdo muito importante possa chegar em pessoas cada vez mais distantes, para que a gente possa estar crescendo e trazer esse conteúdo tão legal para vocês. A área da saúde é muito importante, né? A nossa saúde é o nosso bem maior e trazer informação de qualidade é mais do que obrigação do médico, tá bom? Voltando, pessoal, então, depois desse primeiro baque inicial, né, de dizer, olha, medicina integrativa é uma obrigação de todo médico, de toda especialidade, e que não existe uma especialidade específica com esse nome,
Por maior que seja o susto, agora você já está sabendo disso, né? Então divulgue isso para os seus familiares, para os seus amigos, porque se eles estiverem indo em algum médico dito integrativo, ele vai ter algumas características, pessoal. Muitas vezes ele vai ter clínica de soroterapia, muitas vezes ele vai pedir um monte de exame ali da ordem de 40, 50 exames de sangue, a grande maioria desnecessários. Esse médico integrativo, pessoal, pesquise se ele tem RQE, Registro de Qualificação de Especialista, dizendo que ele realmente é especialista em medicina integrativa. Não vai ser, porque não existe essa especialidade médica. Então tem jeitos aí de você se prevenir de cair na lábia de algum médico que esteja dizendo sobre essa abordagem, tá? A medicina, pessoal, é uma profissão, aliás, toda profissão ela deve ter uma abordagem integrativa, mas principalmente a medicina. A gente tem que olhar o paciente como um todo, saber da história clínica, os antecedentes, fazer um exame físico completo, tudo bonitinho. Isso é a abordagem integrativa que a gente aprende na faculdade. Mas, repito, a especialidade médica, medicina integrativa, ela não existe, ela não é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina e a gente tem que tomar cuidado. Então, se o seu médico, ele diz que ele é um médico integrativo, dê uma desconfiada. Mas se seu médico fizer uma abordagem integrativa com você, te examinando, tendo tempo para fazer uma boa anamnese, perguntando sobre seus antecedentes, pedindo exames em pequena quantidade, mas apenas os exames necessários, isso é uma abordagem integrativa e isso é muito legal, é a boa prática médica, tá? Mas tome cuidado com essa questão do especialista em medicina integrativa, né? Tem médicos que dizem que eles são especialistas em cuidar de pessoas. Todo médico é especialista em cuidar de pessoas, pessoal. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando o marketing acaba superando a qualidade técnica ou trazendo para as pessoas informações que não são verdadeiras. A abordagem deve ser integrativa, mas não existe a especialidade médica medicina integrativa, tá bom? Se você tem essa dúvida ou outras com relação a se o seu médico é um especialista, procure o seu médico de confiança e, sempre lembrando, procure também o seu endocrinologista.